Pode começar. Pode Tá apresentar. Bem. Então, vamos lá. Então, boa noite a todas e a todos. Quero dar as boas-vindas, não só aos colegas do ICF, mas também a quem está chegando de fora. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos para estar conosco, então, essa noite, em que nós estamos recebendo com muita alegria o professor Fábio Belo, que é o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre o tema pulsão, dor e autolesão. Então, eu vou fazer uma apresentação do professor Fábio Belo, dando também as boas-vindas ao professor. Sejam muito bem-vindos, estamos muito contentes com a sua presença. Bem, o professor Fábio Belo, então, ele é mestre em estudos psicanalíticos e doutor em literatura brasileira, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele é professor e onde leciona no programa de pós-graduação em psicologia na área da psicanálise, dentro de uma linha de pesquisa chamada Conceitos Fundamentais em Psicanálise e Investigações no Campo Clínico e na Cultura. Além disso, o professor Fábio Belo lidera um grupo de pesquisa chamado Psicanálise e Política e é autor de uma produção bibliográfica bastante extensa sobre psicanálise, clínica e cultura, questões que ele costuma articular de forma bastante rica. É autor de uma série de artigos na área e de livros alguns que ele organizou e outros que são de sua autoria. Eu vou citar 2 títulos apenas, embora essa lista seja muito mais vasta do que isso. Vou citar, então, o Psicanálise, Religião e Teoria da Sedução Generalizada, publicado em 2004, e um livro organizado pelo Fábio que se chama Sobre o Amor e Outros Ensaios de Psicanálise e Pragmatismo, publicado em 2011. Então, vou passar a palavra para o professor Fábio, lembrando que nós, como de costume, teremos aqueles 20 minutos aproximadamente, ou conforme a disponibilidade do professor para discutirmos no final. Quem quiser fazer a sua pergunta pelo chat ou comentário, fique à vontade, ou a gente vai utilizando também os microfones. Então, dito isso, eu passo a palavra a você, Fábio, agradecendo mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Primeiro ao Instituto Cultural Freud, né? Um prazer estar aqui com vocês. Meu agradecimento especial à Morgana, né? Que foi o contato aí que a gente teve na universidade. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né? Poder conversar um pouquinho sobre psicanálise, apesar do tema ser bastante duro, né? Um sintoma bem preocupante, né? Que tem preocupado a gente na clínica, mas fundamental, assim, da gente discutir juntos. Eu escrevi um texto cujo link eu já coloquei aqui no chat, também divulguei nas minhas redes sociais. Então, né, os comentários de vocês certamente vão enriquecer aí o texto, né, que certamente eu vou colocar para publicar em breve. Então, não vou ler o texto, porque senão demoraria uns 40 minutos de leitura e acho chato, né, ficar lendo, mas vou ler algumas citações e vou indicar para vocês quando eu for ler. Daí a gente acompanha essa leitura de citações que eu acho que são mais centrais para o meu argumento e que são mais importantes, né, na costura aqui do texto, tá? A minha tese geral, gente, assim, sobre esse sintoma da autolesão, né, é que ela tem sido lida como um fracasso da simbolização, em especial, né, por algumas autoras, cito em particular a Matá, né, ela está citada aqui no texto, vocês vão ver, que apontam então para essa direção da interpretação. Falta simbolização e aí eu faço um ato, né, eu faço uma atuação que é, né, me ferir de tal maneira que eu estanque a dor psíquica, provocando uma dor
física, né? Essa interpretação, ela me parece insuficiente para dar conta do complexo envolvido nesse sintoma da autolesão, né? Quando a gente escuta os casos e observa, né, essa clínica com mais atenção, a gente observa que muitas pacientes têm uma capacidade de simbolização muito elevada, né? O que, então, problematiza um pouco essa interpretação clássica da ausência de simbolização, da precariedade da simbolização. Então, estou pensando em articular, né, esse sintoma a questões ligadas, por exemplo, ao masoquismo mais ligado, né, a simbolizações, claro, arcaicas, né, provocadas efetivamente, né, por aquilo que o Laplanche descreve na situação originária, né, e também a outros arranjos pulsionais, prazeres pulsionais, por exemplo, o exibicionismo, né? Há um relato, né, há relatos da clínica da autolesão que articulam a autolesão à sua exibição, a exibição das feridas, a exibição dos cortes, aos grupos dos quais essas pacientes, geralmente mulheres, adolescentes, fazem parte. Então, você tem todo um exibicionismo também articulado, você tem um masoquismo da dor, você tem, né, uma série de questões psíquicas envolvidas que vão problematizar a tese de uma ausência, uma precariedade de simbolização. Parece que tem uma simbolização, sim, né, e às vezes uma complexidade, inclusive, na simbolização. A primeira seção do texto chama Corpo e Constituição Psíquica, e aí é só para lembrar uma tese clássica do Freud, né? Eu estou, né, obviamente, acompanho o Freud aqui nessa tese, nessa hipótese de que está aqui na página 1 mesmo do texto, finalzinho da página, citação do Freud. Uma hipótese necessária. Uma unidade comparável ao eu não pode existir no indivíduo desde o começo. O eu tem que ser desenvolvido. As pulsões autoeróticas, no entanto, estão ali desde o início, sendo, portanto, necessário que algo seja adicionado ao autoerotismo, uma nova ação psíquica para que se forme o narcisismo. Citação muito conhecida, né, da gente, que, né, o Laplanche vai fazer trabalhar de diversas maneiras, principalmente interpretando o que é essa nova ação psíquica, né? A interpretação mais clássica que a gente tem ao longo, né, desses mais de 100 anos, né, de interpretação desse texto, a nova ação psíquica é o recalcamento. Em especial o recalcamento originário, né? O recalcamento originário que organiza essas pulsões autoeróticas, né? E que dão, por assim dizer, um contorno estável, né, de contra-investimento dessas pulsões autoeróticas. Então, recalcamento originário é essa nova ação psíquica. Primeira leitura, que tem se sustentado, é uma maneira importante de ler o narcisismo como sendo um grande movimento de contra-investimento, né? Mas tem uma outra leitura, né, que estou falando aqui dela, da página 2, né, que não exclui a primeira leitura de forma nenhuma, né? Ao contrário, me parece que se articula a primeira leitura, de articular essa nova ação psíquica constitutiva do narcisismo ao recalcamento originário, que é a ação psíquica, essa nova ação psíquica ligada a um aporte narcísico proveniente do outro, um adulto que cuida, né? Esse aporte narcísico, por assim dizer, é o tipo de holding, né, que o Winnicott escreve muito bem, que libidiniza o contorno corporal, a identificação, né, do adulto que endereça ao bebê um contorno estável. Então, mensagens, né, para dizer com Laplanche, mensagens enigmáticas que vão ser endereçadas ao bebê, que vão, né, fazer um aporte narcísico no bebê. Então, essa nova ação psíquica pode ser o recalcamento originário, sem dúvida, mas pode também ser, né, um aporte narcísico que o adulto faz continuamente para que o bebê se constitua como um outro inteiro, né, como um outro estável, integrado, né, para usar um termo que o Winnicott gosta muito também. A integração psicossomática, ela tem que ser feita por um esforço libidinal
do adulto. Muito bem. Essa tese tem que estar absolutamente clara e aceita para a gente pensar no sintoma como autolesão. Porque a possibilidade de esse corpo não ser instituído e mantido como uma estabilidade integrada, essa possibilidade existe, né? Quando o corpo no adolescente começa a mudar, começa, né, a ser banhado aí pelos hormônios, né, ligados à adolescência, e isso exige do adolescente, né, novas ações psíquicas, na verdade, para conter esse corpo, para organizar esse corpo, os processos originários que constituíram essa integração, que constituíram esse contorno, vão ser todos eles colocados em xeque, né, em teste novamente, né? Então, na adolescência, a gente tem uma reabertura da situação originária, uma reabertura dessas cenas de recalcamento, de constituição psíquica, né? Por isso, né, muito provavelmente, essas cenas de autolesão vão ganhar um grande, né, espectro assim, diagnóstico na adolescência em especial. Por quê? Porque a hipótese é algo falhou nessas funções de contra-investimento. Eu preciso ir lá reconhecer onde está meu corpo, né? Eu preciso ir lá marcar o corpo com a dor, marcar o corpo com a autolesão para saber do meu limite, né? Saber do meu limite corporal. Então, eu vou lá e me corto. E aí, no final do texto, inclusive, eu coloco essa questão para a gente discutir. Quais são as diferenças da autolesão, se a gente pensar nela, dentro do grande espectro nosográfico que a gente tem? A autolesão, por exemplo, na histeria, parece ser muito mais simbolizada e muito mais articulada, né? Com a dor, com o masoquismo, com o exibicionismo. Mas a autolesão no campo das psicoses, por exemplo, me parece que diz muito mais respeito a essa impossibilidade dessas integrações psicossomáticas mais estáveis. Então, um paciente, por exemplo, que se queima, né, ou que se corta de forma profunda, né, e diz, eu precisava sentir onde que meu braço estava. Eu precisava sentir onde a minha perna estava, né? Isso é muito diferente, né, da paciente histérica que vai efetivamente se cortar para mostrar, né, essa ferida dela, né, para a amiga, para chocar a amiga, para chocar a mãe, para, né, transtornar o pai, né? É muito diferente. Então, né, eu já coloco aqui como questão, né, quais são as vivências, experiências libidinais da situação originária que constituem a autolesão como sintoma, né, nas diferentes categorias nosográficas. Então, existem, né, diferentes vivências emocionais, libidinais, que vão fazer com que a autolesão esteja mais ligada ao exibicionismo, ao masoquismo, e diferentes vivências emocionais, libidinais, que vão fazer com que a autolesão, por exemplo, se articule à psicose. Então, uma das grandes problemas investigativos que a gente tem é investigar como que se dá a situação originária desses pacientes que levam a autolesão para a psicose e levam a autolesão, por exemplo, para um jogo exibicionista, tá? Então, isso é uma investigação metapsicológica e clínica ainda a ser feita, tá bom? Mas é uma pergunta que essa hipótese coloca. O que está colocado aqui no início dessa primeira sessão é isso. O corpo, ele é alvo de investimento psíquico, portanto, né, investimento psíquico do outro, investimento libidinal do outro, portanto, ele está sujeito a ser um objeto pulsional também. Então, ele pode funcionar perfeitamente como se não existisse, como é a maioria de nós, né, um corpo que a gente tem, né, um corpo objeto, né, mas pode funcionar também de uma maneira completamente desregulada, né, como fonte de prazer ou como fonte de dor. Aliás, a segunda sessão vai apontar exatamente para isso, né? Uma das grandes reflexões sobre a dor, né, que já aparece no Freud, vai ser retomado pelo Pontalis, né, é a dor como pseudopulsão. Freud fala isso, né,
uma frase rápida do Freud, a dor, né, funciona algo como uma pseudopulsão. Não explica muito essa ideia, né? O Laplanche vai explicar, né, um pouco o que o Freud deseja falar com essa frase. Está aí na página 3, eu acho que é uma citação que vale muito a pena ler. Tá? No início da página 3. A reação dolorosa substitui o limite material estável, que é o para-excitações, por essa espécie de limite funcional, que é justamente a ligação. São numerosas e impressionantes as perturbações do próprio corpo que repercutem, provavelmente, por intermédio de modificações no ego em tal estado psíquico. O ferimento físico é uma profilaxia do traumatismo psíquico, assim como a dor somática é também o que nos cura bruscamente do amor. Situações que, apesar de tudo, estão muito próximas uma da outra, se considerarmos com Freud que o amor é uma espécie de empobrecimento do ego em libido, uma espécie de fuga do ego, no sentido em que se fala de uma fuga de um líquido ou de uma fuga energética. A dor, eu queria que vocês grifassem isso, a dor é o que vem opor-se ao amor, reconcentrar a libido num único ponto e impedir essa fuga energética. Então, a dor é o que vem se opor ao amor, né? Amor que é investimento libidinal, presença do outro. Então, eu posso fazer com que essa presença do outro, né, o amor, seja interrompida, ou seja, barrada, quando eu provoco dor em mim mesmo, né? A dor, ela se torna, por assim dizer, uma maneira, né, de me organizar, porque eu convoco toda a libido para ela. Né? Vocês lembram dessa passagem também para introduzir o narcisismo, né? A alma do poeta concentrada na sua dor de dente, na dor do molar, né? Porque a dor concentra a libido no corpo. Então, ao invés de eu mandar a libido para o objeto, eu mando a libido para o meu corpo e barro o amor. Então, tese que está presente no Freud, que o Laplanche, então, vai desenvolver dessa forma. A Demantova, né, uma autora super interessante, Andréa Demantova, está citada aqui também na página 3, continua essa tese, né, e aí ela falando mesmo já da autolesão, vai dizer o seguinte: a dor física funcionaria aqui como um envoltório substituto de continência, buscando compensar as falhas e as fissuras desse eu-pele mal constituído e de uma alteridade que não conseguiu ser integrada. Na escarificação, a dor física é solicitada de maneira imperativa, já que o sujeito não consegue expressar seu sofrimento psíquico de outra forma. A dor física e a ferida provocada pelo corte possibilitariam um contra-investimento narcísico no corpo desses adolescentes, oferecendo um tipo de imobilização, mesmo que de forma passageira, das tensões psíquicas vivenciadas. Essas excitações poderão ser, de certo modo, circunscritas na ferida dolorosa por meio da ativação de um masoquismo erógeno, dada sua função de ligação e de intrincação pulsional. Essa passagem é muito importante, né? Porque, ao mesmo tempo, está explicando de forma claríssima, né, qual que é a função da dor aqui e a sua articulação com o masoquismo, né? Por que ela organiza, né, o corpo, de novo, como um lugar de contra-investimento, que vai fazer com que o sujeito que está ali se autolesionando pare de se relacionar com o objeto que está atacando ele a partir de dentro. Então, eu esqueço esse objeto que me ataca quando eu provoco a minha dor. Aí a minha libido vai toda para a dor no corpo, né? O masoquismo liga, né, essa dor, né, no corpo, retirando a libido desse objeto interno que está me atacando. Tá? Então, acho que é uma passagem brilhante aqui. Só faria uma observação, né? Aqui na passagem, quando ela fala o sujeito não consegue expressar seu sofrimento psíquico de outra forma. Só colocaria isso em observação porque, mais uma vez, eu acho que nos pacientes de autolesão você tem um espectro gigante. Muitas vezes você tem, sim, uma capacidade muito alta de expressar sofrimento psíquico, né, nessas pacientes, mas em algumas situações, né, elas entram com a atuação da dor física, tá?
Então, principalmente hoje, o que eu quero criticar aqui com vocês é essa reiterada imagem, uma certa patologização excessiva, né, da autolesão como precariedade de simbolização, tá? Da gente não comprar essa ideia tão rápido, tá bom? Claro que é um espectro, tá? A gente vai ver isso, sim, claramente, né, em crianças que tiveram pouco investimento libidinal. E aí tem um recurso ao corpo muito rápido, né? Se batem, se machucam, né? É óbvio que essa é uma hipótese que está garantida aí pela psicanálise. Mas eu estou só querendo criticar que, no caso da autolesão, é um espectro muito grande, que a gente vê esse sintoma da autolesão mesmo em pacientes com alta capacidade de simbolização, tá? Então, isso problematiza muito, né? Assim, por que essas pacientes com alta capacidade de simbolização ainda se valem, né, de um sintoma tão precário, que parece mesmo precário, né? Mas se a gente ouvir essas pacientes, né, eu acho que essa precariedade ela tende a se manifestar mais complexa do que parece ser, tá? E aí, começando a citar a Matá, né, quando ela escreve com o Darjan, por exemplo, né, a dor como um contra-investimento a um sofrimento psíquico intolerável, está aí no final da página 3, que ultrapassa as capacidades psíquicas, a capacidade psíquica de ligação do aparelho psíquico. As excitações pulsionais, então, que são muito desorganizadoras, ficam temporariamente controladas, na medida em que são substituídas pela dor. Pode-se assimilar a dor, diz a Matá com o Darjan, a uma forma de fixação-regressão no nível corporal que constitui um freio ao risco de desorganização e de perda do limite. Tá? Então, eu regrido ali para o meu corpo, né, como o controle, o contra-investimento inicial que foi investido pelo adulto como contra-investimento inicial das minhas pulsões, né, parciais. Então, o primeiro recurso que eu tive contra as pulsões parciais, contra os ataques internos, foi o holding do adulto que fez esse contorno do corpo. Foi o corpo, foi o envelope, o eu pele que o adulto me ajudou a constituir. Esse foi o primeiro contra-investimento. Quando eu sou atacado mais adiante, né, por pulsões mais complexas, por desejos mais complexos, se as minhas defesas mais complexas não estão funcionando, eu regrido. Eu faço uma regressão e ataco o corpo. Ei, corpo, volta a funcionar aqui como contra-investimento. Você precisa funcionar, você precisa estar estável contra os ataques da pulsão que estão me atacando. Então, essa é a tese da Matá. Mais uma vez, destaco, é algo que ela está ligando à regressão. Mais uma vez, articulando a autolesão a algo precário, regressivo, né? Então, só quero colocar uma notinha aqui. É um espectro. Acho que em alguns casos isso é evidente. É um sintoma regressivo, claramente regressivo. Mas, do outro lado do espectro, eu não vejo essa regressão. Eu vejo, na verdade, o corpo sendo convocado como objeto exibicionista, o corpo convocado para atos masoquistas muito complexos, né, ligados a um recalcamento secundário bem tardio, né? Então não é uma regressão, ao contrário, é a colocação do corpo em funcionamento pulsional de forma muito complexa, tá? Então, guardar esse espectro aí. O Pontalis, né, que tem um texto lindo sobre a dor, né, vai lembrar a gente o seguinte, na página 4, a citação dele brevíssima: a angústia, ela é comunicável, ela é apelo indireto ao outro. A dor só pode ser gritada, mas esse grito não a aplaca em nada, para voltar a cair mais adiante no silêncio, onde ela se confunde com o ser, né? Seria o caso de se pensar no percurso analítico desses pacientes que se autolesionam indo da dor à angústia, e daí a formas mais elaboradas, por assim dizer, de dizer dos afetos, de, né, dizer dessa demanda que está aparecendo ali na forma de dor, da provocação da dor. Tá? Mais uma vez aponto para a complexidade disso, né? O Pontalis está dizendo, olha, estou usando a dor porque eu não tenho capacidade de comunicar, né?
Mas insisto na complexidade. Eu posso usar a dor para comunicar também, né? A clínica mostra disso de forma bastante evidente, tá? Enfim, essa segunda sessão, tá? Na terceira sessão do texto, né, vou colocar mais um elemento, que é o masoquismo, e aí a Matá entra como autora, né, de referência aqui para começar a articular isso que é uma primeira associação óbvia, né, gente? Se a paciente está se autolesionando, é porque os mecanismos masoquistas é que se organizaram ali como defesa prioritária daquela vida psíquica. É o masoquismo que está em jogo, né? Eu me organizo dos ataques pulsionais gozando da dor. Eu me organizo a partir da dor, né? Eu tenho prazer em me machucar, eu tenho prazer em me curar, eu tenho prazer em mostrar a ferida para o outro, eu tenho prazer em me mostrar ferida, né? Enfim, os prazeres enigmáticos presentes do masoquismo nesse sintoma, né? Não só os prazeres, mas um masoquismo também mortífero mesmo, porque a gente sabe, em alguns casos, né, existe uma associação perigosa que a gente tem que estudar entre autolesão e suicídio, né? Então, assim, eu vou me cortando, porque eu quero mesmo cessar a dor psíquica e não consigo, eu quero me matar. Então, a autolesão como um certo anúncio, né, de um masoquismo muito mortífero. Eu não tenho lugar no mundo, né, eu não consigo conter a dor psíquica, mesmo com a dor física, então eu preciso me matar. Então, um masoquismo que vai desde o prazer de exibir a ferida, né, de fazer a ferida e se curar, até o masoquismo mortífero, muito dilacerante mesmo, né, do masoquismo que vai acabar efetivamente no suicídio, tá? A tese da Matá é mais ou menos essa, né? Por exemplo, vamos ler o segundo parágrafo da página 5. Ainda segundo Matá, o corte doloroso encarna a efração traumática ligada à revivescência das fantasias originárias, para as quais o sujeito adolescente tentará uma figuração, no sentido da ligação, por meio do retorno contra si mesmo, só consertar isso aqui, por meio do retorno contra si mesmo e inversão pulsional, passividade em atividade. A dor da autolesão é uma tentativa de simbolizar o arrombamento traumático causado pelo pulsional. A autolesão faz essa troca de laceramento do corpo ao invés do dilaceramento do eu. Então, essa tese está muito, muito presente aqui na Matá, ok? O corte é uma figuração de um arrombamento inicial ligado à sedução originária. Tá bem? Muito bem. Mais adiante, ainda na página 5, né? Citando a Matá, o recurso a essa linguagem topográfica, né, como o corpo como descarga das excitações, né, o recurso a essa linguagem, né, do corte, dá a primazia à expressão no espaço em compensação a uma dificuldade de utilizar uma linguagem escrita na temporalidade. Tá? Morgana, você consegue fechar o som da Elisa? Ah, fechou. Fechou. Então, olha aqui, mais uma vez, dificuldade de utilizar uma linguagem inscrita na temporalidade. Tá vendo? A Matá o tempo todo tá meio que colocando essa paciente sem capacidade ou com uma capacidade debilitada de simbolização, né? Enfim, uma linguagem que não se temporaliza, né? Acho problemático, insisto. Esse sintoma é espectral, né? Ele tem uma ampla gama de funcionamento na clínica. Tem essa paciente aqui que a Matá está descrevendo? Certíssimo. Tá? Pacientes que têm dificuldade de se temporalizar, né? De aceitar mesmo, né? Presente, passado, futuro, de organizar na linguagem, né? De simbolizar de forma complexa. Certamente tem. Tá? Mas eu vejo claramente na clínica também, né, nos relatos, inclusive, das meninas que se autolesionam, né, que elas organizam o corte, inclusive, como marcador temporal.
antes e depois do corte, né? O tempo que o corte leva para cicatrizar, né? O tempo que eu já me machuquei e voltei a me machucar. No filme que eu vou analisar no final do texto, né? No curta-metragem da excelente Gabriela Ribeiro, né? Nesse curta-metragem, inclusive, aparece esse detalhe. Já tinha 5 anos que eu não me cortava. Parece um detalhe, mas ouçam a intensa capacidade de temporalização que o corte provoca, né? Então, é algo que eu queria também deixar destacado, tá? E aí, volto para o Laplanche, tá? Para dizer o seguinte, essa passagem aqui me interessa muito, né? Eu estou, claro, fazendo todas essas críticas a partir da teoria da sedução generalizada do Laplanche. Então, eu queria que vocês tivessem em mente, né, essa tese central, uma das teses centrais do Laplanche, que está bem resumida aqui nessa citação da página 6. Há, então, uma mensagem pré-consciente, consciente, comprometida pelo inconsciente do emissor, o adulto, diante da criança, né? E uma tentativa de tradução pelo receptor. Tradução, podemos dizer, intrasemiótica, por contribuição, ainda por tentativa de criação de um novo código, de um idioleto. Digo por contribuição porque frequentemente a criança não cria por inteiro esse idioleto da tradução. Ele lhe é socialmente proposto. É após essa tentativa de tradução que se produz a clivagem entre um pré-consciente e um recalcado inconsciente. Esse pré-consciente traz a cicatriz desse fracasso. Queria que vocês grifassem isso. Nossa esperança, nossa sorte como profissionais, como psicanalistas, é que exista hoje e sempre o parcialmente traduzível e que finalmente a cicatriz nos permita reconstruir alguma coisa da mensagem inicial que nos conduza a uma nova tradução que englobe um pouco mais a mensagem total. Então, não vou resumir aqui a teoria da sedução generalizada do Laplanche, né? Mas quero destacar essa metáfora dele da cicatriz, né, como metáfora daquilo que acontece na separação entre o eu e o isso, o inconsciente e a consciência. Tá? Fica uma cicatriz, uma tradução, né, dessa tradução. Então, as excitações que eu recebi do adulto, eu tento traduzir, e o que eu consigo traduzir, vira eu. O que eu não consigo traduzir, resta lá no inconsciente como objeto fonte da pulsão, que me ataca, que continua me atacando, né? A tentativa de traduzir essas excitações deixam essas marcas, que são justamente as fantasias, essas cicatrizes, esses lugares, né, pelos quais eu tentei organizar o pulsional. A ideia, então, do Laplanche, né, de pensar a situação originária, né, como uma tentativa de tradução, ajuda a gente a pensar, então, no sintoma da autolesão como um modo de traduzir essas invasões traumáticas. Então, a criança, no início, ela é invadida, ela é seduzida, né, de todas as formas. Seduzida com o corpo do adulto, seduzida com os cuidados, né? Isso que ele está chamando de sedução generalizada. Se isso é muito violento, e aqui fica uma hipótese, né? Se isso é muito violento, se isso é muito agressivo, a criança volta a tentar simbolizar, traduzir essas invasões internas a partir, né, e por meio desses sintomas mais agressivos, que são, por exemplo, os sintomas da autolesão. Então, eu transformo aquilo que eu vivi passivamente em atividade. Ali onde eu fui penetrado, violentado, agredido, eu me agrido, eu me corto, eu controlo aquilo que sangra, né? Então, essa é a ideia. Citar muito rapidamente o Ortega, o Francisco Ortega, professor lá do Rio, que eu gosto muito, adoro esse livro do Ortega, né? Para lembrar também, gente, assim, a gente pode caminhar nisso na discussão, se vocês quiserem, que essa ideia do corpo como alvo do sintoma não está longe dos ideais culturais que a gente tem colocado para as nossas adolescentes, para todos nós, né, na verdade, desse lugar do corpo que o corpo tem situado. O corpo bonito, o corpo gostoso, o corpo que funciona, o corpo malhado, o corpo que
é o lugar, né, da cultura, tá? Qual que é o lugar que o corpo tem situado, né, tem sido colocado na nossa cultura, tá? A dor, por exemplo, na nossa cultura, é intolerável. Uma tese que o Ortega tem defendido. Né? A gente medica muito rapidamente a dor, a gente não tolera. Né? Ao mesmo tempo, existem mensagens claríssimas para a gente suportar dores terríveis. No pain, no gain. Né? Que é um mito aí da academia de ginástica. Né? Então, assim, são mensagens que são endereçadas para o corpo, né, que me interessam também discutir. E concluo comentando o filme da Gabriela Ribeiro, né, e que eu gosto muitíssimo, né, uma cineasta genial, né, que está disponível lá no Vimeo, então vocês podem ver esse filme lá. O filme se chama Cutting, né, e é o relato de uma mulher que descreve, né, o momento da autolesão, né. E olha só, a gente tem a honra de ter a Gabriela Ribeiro aqui entre nós, aqui nessa reunião do Zoom. Que alegria. Obrigado, Gabi. E então, a gente, né, a personagem da Gabi, que está lá, o roteiro é dela, né? O filme começa mostrando essa personagem num museu, por exemplo, numa galeria de arte, né, apreciando filme, fotografia e tal. E aí me dá essa sensação plena, assim, dessa crítica que eu tenho feito, né? Pô, a capacidade simbólica dessa personagem, né? Vou tratar ela aqui como uma paciente, né? A capacidade simbólica dessa paciente é altíssima. Altíssima, parece evidentemente alta. Tá numa galeria de arte, ela, né, tá toda muito bem arrumada, ela tá, né, bonita, tá toda organizada. Né? E ela fala, né, quando vai se cortar, 5 anos que eu não me corto. Né? Então, acho que é importante aqui destacar isso, capacidade simbólica que aparece. Né? Ela diz, a personagem, quando eu tô com muito medo, eu me corto toda. É quando eu volto para o lugar de onde eu vim. De uma maneira ou de outra, essa dor me descansa. Vivendo essa alegria, eu posso transbordar aquilo que já não brota mais em mim. Então, esse discurso poético, né, da personagem ajuda a perceber como que a dor serve mesmo como um parasitações, como contenção para o medo, para a angústia. A intensidade da dor, por paradoxal que seja, descansa o eu. Paradoxo reiterado nessa imagem, né, que faz do sangue que jorra para fora do corpo um sinal de vida que não é sentida ou não faz sentido, tá? Então, essa visita à galeria, como essa imagem 1 aqui que eu capturei do filme, na página 8, né, essa visita à galeria mostra o corte mais como simbolização do que como um fracasso. É parte das simbolizações dessa paciente. É a passividade reencontrada, é a reabertura do corpo, né? A repetição metaforizada e complexa do traumático, né? E, como diz a Gabriela, em comunicação pessoal, né, uma cicatriz deixada por um corte é uma assinatura própria de uma dor. Se não poderá ser evitada, não será permitida a qualquer um. Tá? Aula de psicanálise que a cineasta nos dá. Né? Outra imagem, que também, aulinha de psicanálise que ela nos dá, essa imagem da figura 2, aqui capturada na página 9, né, desse espelho que quebra e a paciente que está lá se vendo fragmentada. Né? Impossível não lembrar do Ferenczi aqui, né, e das suas metáforas muito poderosas sobre a fragmentação. A positividade da fragmentação que o Ferenczi vai trazer nos textos dele, absolutamente indispensáveis para a clínica, que são as reflexões sobre o trauma. Né? Esse texto é indispensável, a gente precisa desse texto, precisa voltar a ele muitas e muitas vezes, né? E nos textos que são aqueles últimos lá, que está no volume 4 das obras completas dele, nos quais ele vai falar, né, da autotomia, por exemplo. Capacidade, né, que a gente tem de se fragmentar, né, para sobreviver. Né? Precisa se fragmentar para sobreviver. Isso não quer dizer, né, fracasso, isso não quer dizer pobreza. Muitas vezes a fragmentação é um múltiplo. A professora Jogondar vai destacar isso num artigo dela, né, que não está citado aqui no texto, mas recomendo
né, a leitura desse texto da professora Jo Gondar. O fragmento é o início do múltiplo. Né? O fragmento também é, né, uma capacidade psíquica para ser muitos. E isso, né, é claramente uma capacidade de simbolização alta. Tá? A Felícia também, exatamente. A Felícia Noblor, né, que é uma das primeiríssimas leitoras, né, do Ferenc aqui no Brasil, a professora Felícia também vai apontar para isso. Fragmentação como recurso rico, não como recurso empobrecido. Tá? Então, o Ferenc é genial quando vai dar uma certa positividade, né, para a fragmentação. Tá? E aí termino, né, a análise do filme da Gabi dizendo que a gente está diante desse envelope narcísico aí, desse envelope libidinal, né, que precisa, claro, né, ser restituído. A autolesão, então, é uma espécie talvez de fragmentação que retoma a junção, essa junção entre o somático e o psíquico. O masoquismo se apresenta em manter essa junção sempre no limite, né? A dor que eu sinto é interna e externa, no limite do dentro-fora. Tá? E aí eu passo, finalmente, para concluir o trabalho, para um texto do Christopher Bollas, que é um texto que eu acho também muito interessante, instigante, que ele trabalha com esse jogo de palavras aqui na página 11, né, que eu grifei, né, Kant, né, ou cut e Kant, né, corte, buceta, né, entre o corte e a buceta, e está aí marcado aí por um jogo de palavras, que é esse N cortado, né, que é o corte que ele quer destacar. O Bollas parece que ele faz um relato de uma paciente ficcional, né, claramente não é a citação de uma paciente dele, mas uma paciente ficcional, chamada S, né, e aí essa paciente fica o tempo todo dizendo assim, olha, por que eu corto, né? Eu corto para mostrar o sangue, um sangue puro, principalmente para o médico homem, que não vai dar conta de ver o meu Kant, né? A minha buceta, o meu corte. Né? Eles não podem com esse sangue, eles não conseguem lidar com isso. Página 11. Nossa buceta, corte, que se move pelo nosso corpo para novos lugares secretos. Uma produção incessante, então, né, de vaginas e cortes. A interpretação de Bollas também aponta para uma simbolização, então, mais complexa e não uma incapacidade de simbolizar a dor. Tá? E última citação dessa paciente ficcional do Bollas. Meu corte buceta choca o analista. Esse corte buceta não tem interior nele, sem dobras complexas de pele fazendo camadas em meus interiores. Eu presentei os doutores com um modelo médico de meu corte buceta sem caminho interno para o corpo, apenas uma representação de superfície para familiaridade diagnóstica. Então, termino o texto com esses dois casos clínicos, por assim dizer, para a gente discutir, e deixo todas essas questões que, tipo assim, a gente vai ter que ficar aqui horas e horas e dias investigando, que é questões que são muito importantes na clínica, que vão aparecer. Como é que isso se relaciona com o mundo virtual? Porque isso está sendo mostrado, tá? No Instagram, nos grupos de WhatsApp das meninas. Isso é mostrado e divulgado nos blogs, na Deep Web, tá? Esses corpos dilacerados, esses corpos lesionados, né? Como que se dá a autolesão nos homens e nas mulheres? Também tem diferenças, né? Quais estão diferenças de gênero, né? Produz essa sintomatologia aí da autolesão. Como é que se dá, né, como eu disse no início, as diferenças, né, na articulação da autolesão com quadros nosográficos tão distintos quanto a psicose e a histeria, né? E, claro, questão que me interessa bastante aqui, o que causa nas origens, pensar na situação originária de cada um, né, essas distinções entre a autolesão, que vai ser acompanhada pelo exibicionismo, ou uma forma de conteador, e o que acontece lá nas origens, né, que vai fazer com que o sujeito leve a autolesão até o masoquismo mortífero, até o suicídio. Tá? Então, assim, é um sintoma muito complexo, né, que eu queria só destacar, né, não pode ser associado tão rápido à pobreza de simbolização, pobreza psíquica, tá? Só tomar cuidado com essa leitura, porque ele é muito mais rico, muito mais complexo.
Desculpa, gente, acabei me alongando muito e o importante é ouvir vocês. Obrigada, Fábio. Acho que a Clara está com o dedo levantado, né? É sim. Então, eu fiquei pensando aqui, na medida em que você foi falando, eu fiquei pensando no movimento de arte chamado Body Art, né? Isso. E aí eu fiquei assim me questionando se... Porque tem um artista, pelo menos que eu saiba, que primeiro ele lesionou o próprio pênis e depois ele se mata, né? E isso foi num processo, né? Ele morreu com 29 anos, esse artista. Uhum. E muitas outras manifestações. O que me chama a atenção é que o auditório se enche de gente. Uhum. E as pessoas se acorrentam de cabeça para baixo, se cortam, elas se dilaceram. E esse artista chegou à morte, né? Aí eu fiquei pensando, como é o processo de simbolização desse que faz isso e o processo de simbolização das pessoas que gozam com isso também ali naquela plateia. Você está entendendo? Excelente, excelente. Você já viu, claro, o filme do David Cronenberg, Crimes of the Future? Não, acabou de lançar esse ano, genial, imperdível, David Cronenberg, Crimes of the Future, Os Crimes do Futuro, no qual está assim escancarada a questão do corpo, da autolesão, e essa cena que você está descrevendo, claro. Bota no chat para eu não vou guardar. Coloca. Crimes do Futuro. Olha só, ele tem uma cena lá, não vou dar spoiler não, tá bom? Cronenberg. Tá na plataforma MUBI, caso vocês tenham, Crimes of the Future, do Cronenberg. Não vou dar spoiler não, claro, mas tem essa cena lá. Uma performance de arte na qual, né, órgãos vão ser retirados, colocados, né, de um corpo. Então, cortes, incisões, né, tatuagens internas nos órgãos das pessoas. E isso vai ser, né, uma performance de arte vista e requerida por muitas pessoas. Muito bom. Esse tipo de coisa, né, que você está citando, a articulação da autolesão e a arte, né, mais uma vez, é um argumento para a gente pensar, né, que não é de um empobrecimento que a gente está falando necessariamente. Basta pensar também, né, em toda a história da escarificação, né, nas culturas humanas. A escarificação está presente nas culturas humanas assim, de maneira muito complexa. Né? Marcar a pele, cicatrizar a pele, né? Na nossa cultura ocidental, por exemplo, né, incisões corporais, elas são normalizadas, por exemplo, muito mais normalizadas quando a gente fala da mulher, não é? Os brincos que a gente coloca nas bebezinhas, isso é uma lesão corporal grave, né? Lesão, se alguém te furar, né, com um pedacinho de ferro, isso é uma lesão corporal grave, né? Mas a gente vai lá e faz isso com uma bebezinha, né? Depois os piercings, né? Depois os alargadores, né? Isso está mais ou menos simbolizado, inclusive, né, como um lugar da cultura, um lugar que é acolhido, etc. Tá? Nos grupos BDSM, né, onde o corte, né, enfim, incisões, né, penetrações violentas, né, vão ser um lugar, né, articulado ao prazer sexual, né, isso torna ainda mais patente, né, essa hipótese que eu estou querendo defender com o Laplanche. As incisões, a violência contra o corpo, né, talvez seja uma maneira de simbolizar, né, tão complexa quanto outras, né, de simbolizar essas invasões ligadas à situação originária. Então, essa é a tese que eu quero defender com o Laplanche. É uma tradução da invasão originária.
às vezes, essas invasões originárias são mesmo traumáticas. E eu acho que o que vai diferenciar, claro, assim, essa articulação do sintoma da autolesão com suicídio e a autolesão sem essa carga mortífera, vai ser exatamente o tipo de invasão que a criança sofreu lá no início. Se foi uma invasão comum, por assim dizer, generalizada, aquela sedução que o Laplanche vai dizer, uma sedução constitutiva, né? Provavelmente as autolesões que a gente se provoca, essas autolesões, elas não vão ser mortíferas, elas não vão ser violentas, tá? Elas estão ligadas, elas vão ser simbolizáveis, ok? Então tem a ver com a cirurgia que a gente vai fazer, com o silicone que a gente vai colocar, com o botox que a gente vai usar, né? São pequenas autolesões que são absolutamente integradas ao nosso corpo. O próprio ato sexual, né? Ser penetrado com violência, com alguma violência, né? Tudo isso, né, necessita ser erotizado para que, né, essa passividade seja um lugar de simbolização daquelas invasões originárias. Então, pode estar muito bem simbolizada, né? Ser alvo, né, de uma penetração sexual prazerosa, você precisa efetivamente estar ligada à sua passividade ali de poder ser penetrada de maneira prazerosa. Isso simboliza aquela passividade das origens, ok? Quando essa passividade da origem é muito mortífera e violenta, né, provavelmente essas invasões também vão se repetir de forma traumática, violentando muito o sujeito. Então essa é a minha hipótese. O Sig está perguntando, né, dessa propensão das pessoas se machucarem continuamente, né? Aí eu acho que autores como o Ferenczi, principalmente, né, vão dar conta dessa repetição traumática, né, que ficam ali paralisados, né, paralisados no trauma, na repetição do traumático, né? Mais uma vez eu leio Ferenczi com Laplanche. Eu acho que as situações originárias muito traumáticas, penso em especial no abuso sexual infantil, geram autolesões, né, ou sintomas de autolesão, que ficam presos nessa repetição. Curto-circuito, sintomas de curto-circuito, por assim dizer, que não conseguem avançar para simbolizações, né, mais ligadas, que circulam melhor, tá? Então, a minha hipótese é essa. A situação originária muito violenta, que o Laplanche associa com o termo intromissão, então as intromissões, né? Ou como o Ferenczi vai dizer, a criança que não é acolhida pela família, a criança mal acolhida pela família, né? Esse tipo de sedução gera o tipo de sintoma que fica preso numa repetição infinita. Se você tem um acolhimento melhor e os traumas são menos violentos, menos invasivos, a chance desses sintomas se articularem a outras simbolizações é muito maior. Então essa é a minha hipótese. A Renata está sem microfone, está perguntando aqui, minha paciente de 15 anos faz autolesão e a primeira coisa que ela disse na entrevista é que não é vista pela mãe e odeia sua mãe com todas as suas forças, mas tem uma capacidade simbólica incrível. Tá vendo? É isso, acho que eu escutei isso várias vezes, Renata, várias vezes também. E essa associação, né? Minha mãe não me vê. Minha mãe joga uma indiferença para mim gigante. Mães do desmentido, eu costumo brincar, sabe? As mães dessas meninas de autolesão têm uma incrível incidência, pelo menos no meu consultório, tenho visto. São mães do desmentido. Isso que você está sofrendo, né? Não existe. Ah, não é tão sério assim, não. Aí ela vai lá e corta mesmo. Não é sério, não? Então toma aqui o sério, né? Então tem muito disso, né? Das questões que eu observo que esconde isso de todos, não quer de jeito algum que sua mãe saiba de sua dor física e psíquica. Isso. E aí fica meio presa, né, Renata? Assim, acaba ficando presa, né, no sintoma para ela, porque não adianta endereçar, né? Esse terceiro tempo do trauma que o Ferenczi diz tão bem, né? Vou endereçar lá para o outro pedir ajuda e o outro fala, não tem nada acontecendo, não.
Então, o sujeito cria um sintoma que fica só com ele, né? Só para ele. Morgana. Eu queria perguntar, Fábio, como é que você vê essa... Como é que a gente pode pensar essa questão da abstinência do analista, né? Nesses casos, com esses casos, assim, porque você falou sobre a questão libidinizante, né? Vitalizadora, assim, que estaria ali em causa, estaria ali faltando, no caso. E aí eu fico pensando, assim, se uma postura abstinente da parte do analista poderia ser mais mortífera, às vezes, você poderia atuar com uma forma mortífera. E eu pergunto isso com base numa prática também, um caso de uma jovem que se cortava e cuja mãe se suicidou. E que chega para mim, na análise, já muito no início, muito preocupada com a minha integridade física. Se eu morava num lugar alto, me fazendo perguntas sobre a minha integridade física. Se eu morava em um lugar alto, se eu andava de carro, se quando eu viajava eu fazia isso, fazia aquilo. E aquilo, num primeiro momento, eu tive uma postura abstinente. E a primeira coisa que eu pensei, bom, ela está querendo saber se eu vou me cuidar, se eu vou saber me cuidar, como a mãe dela não soube, talvez. Alguma coisa nesse sentido, mais interpretativa, assim. E me mantive um pouco abstinente nesse nível mais da interpretação. Mas passei a perceber que quando eu comecei a responder que sim, que eu iria me manter viva, que aquilo passou a funcionar mais. Sim. Né? Não interpretando essa demanda. Quando eu saí da interpretação, quando eu comecei a responder que eu estava em segurança, a gente começou a conseguir trabalhar. Né? Mas eu tive que responder algumas coisas diferentes do que faço nos outros casos. Perfeito. Então, Morgana, essa questão da transferência. Assim. Morgana, posso falar um pouquinho sobre isso que você disse? Claro. Eu acho que, de repente, a resposta mais objetiva foi também uma interpretação, a meu ver. Eu gosto muito, sabe, Morgana, assim, dessa direção do tratamento nesses casos. Eu estou pressupondo, né, nesses casos de autolesão, que o analista pode e deve se colocar mais a favor da integridade física, né? Essas duas coisas que apareceram, né? Outra pessoa que falou também do ódio ao pai, a Silvia, né? Eu odeio o pai com todas as minhas forças, eu odeio minha mãe com todas as minhas forças, né? Então, uma interpretação desse tipo, né? Você pode odiar seu pai de outro jeito. Você não precisa machucar você, né, para odiar o seu pai. Você não precisa se machucar ou machucar o seu pai no seu corpo, né? Então, interpretações que levem isso, né, para essa direção, porque a tese do Freud sobre o suicídio vale aqui, né? Não existe suicídio propriamente dito, né? O Freud vai exagerar, né, as cores da interpretação dele para dizer, quando eu me mato, eu estou matando alguém. Eu estou matando alguém em mim que eu não tolero, né? Então, essa tese vale também para autolesão, né? Quando eu me machuco, eu estou machucando alguém que eu odeio com todas as forças, né? Então, claro que o analista, acho que deve, assim, minha posição, né? Deve se colocar contra a autolesão, né? Ele deve dizer, olha, eu acho que tem outras maneiras de dizer do seu ódio, de expressar, queria saber o que isso significa. Então, quando a gente pergunta, no mínimo pergunta, o que você acha que isso significa? O que você quer quando você faz isso? A gente já está questionando, né, o sintoma enquanto ali uma maneira de se colocar, né? Então, eu me colocaria também e acho excelente que isso incida sobre o analista. Eu sobrevivo, eu dou conta de ser destruído e sobreviver.
A gente pode se destruir, mas pode sobreviver também, né? Nesse caso, acho que o uso do objeto, né, aquele texto do Winnicott, é tão importante assim, para pensar no que pode estar acontecendo nesse sentido, né? Acho que, né, talvez a paciente ela não tenha passado por aquilo que o Winnicott chama de sobreviver às fantasias de destruição, né? Precise ficar ali se destruindo, né, um pouco sem que isso tenha ido para o campo da fantasia, tá? Quem está com a mão levantada? Silvia. Boa noite, Fábio. Boa noite. Agradecer, né? Excelente comunicação. Também acompanho você lá pelo YouTube de vez em quando. E também agradecer ao ICF pela oportunidade, né? De a gente poder conversar. Eu estou pensando, claro, né? Acho que todos nós pensando nos nossos casos clínicos aqui, né? E em relação à questão do sangue, e eu concordo muito, assim, quando você abre, né, esse espectro de possibilidades, porque também a mim sempre me parecia limitada a ideia de que era ausência de simbolização. Uhum. E aí eu tenho eu acompanho uma moça de 26 anos, não é uma adolescente, e ela argumenta que ela vai fazendo corte, ela deixa as unhas crescerem e ela pressiona as unhas contra a palma da mão. Uhum. E ela até sai sangue. E ela diz que quando sai o sangue, ela reconhece que ela está viva. Uhum. Porque o sangue é símbolo de vida. Uhum. Então, o sangue nada tem a ver com... Nesse caso, né, nada tem a ver com símbolo de morte ou de que algo que poderia subsequentemente levar a uma autodestruição. E aí adquire um sentido oposto, né? Exato. Ao que me parece. Eu gosto muito Era isso, eu queria que você comentasse. Excelente, Silvia, excelente. Obrigado pela companhia, né, no canal. E é muito nessa direção que a Renata está colocando aqui também, Silvia. Assim, precisei prestar muita atenção sobre a questão de me colocar contra a autolesão. Porque às vezes é um chamado para a vida. Então, assim, a posição moralista também, muito rápida, de dizer, não vai se machucar, hein? Não pode se machucar, não faz isso. É claro que não é essa posição, né? A direção do tratamento vamos pensar numa solução sintomática menos mortífera. Aí eu acho que é uma direção geral, né, gente? Assim, da clínica psicanalítica como um todo. Quando o paciente está cheirando cocaína, eu vou questionar esse paciente. Eu não posso deixar esse paciente cheirando cocaína, não. Não posso. Tipo, beleza, posso, né, abrir mão, falar um pouquinho da redução de danos, ver como que é o uso dele e tal, mas assim, direção mesmo, tratamento questiona aí, que gozo que é esse? Por que você precisa da cocaína para se sentir vivo, né? Então, vou questionar, tá? Eu acho que isso é uma direção ética do tratamento, não é moralismo, não, tá? Porque tem um princípio ético da clínica psicanalítica que é o princípio da defesa da vida, né? Se isso é moralismo, então eu sou moralista, tá? Então, assim, se defender a vida, né, e, enfim, técnicas, né, de estar vivo sem produzir sofrimento grave a si mesmo, então eu sou moralista, beleza? Mas eu acho que isso é um princípio ético básico da clínica psicanalítica. Não indica que eu vou dizer não pode machucar de jeito nenhum, não pode, né, cheirar nada, não pode fumar nada. Não... Claro que pode, claro que às vezes você vai precisar dessas gambiarras para estar vivo, para se sentir vivo. A gente faz isso, né? Tudo bem. A questão é poder questionar um pouquinho, poder, como diz o Laplanche, propor novas traduções um pouco mais flexíveis, né? Porque o problema, Silvia, é quando aparece essa tradução e ela se impõe como única tradução, né? Único lugar onde o paciente vai se sentir vivo. Aí é que, sabe, tá o problema. Não é que, nossa, eu tenho que demonizar o mais rápido possível essa solução sintomática aqui. Não. Às vezes é um lugar onde ela conseguiu, uma gambiarra onde o sintoma funciona, né? Sintoma é uma gambiarra para fazer o pulsional circular, tá? Betina. Eu acho que pegando nesse sentido, né, uma coisa que eu
já tinha colocado no chat, né, que eu tenho uma paciente também que se mutila, jovem, e ela normaliza isso, né? Ela não é uma coisa que ela acha que está errado ou que ela está fazendo mal a ela, né? E nesse caso ela não mostra para ninguém, ela esconde as feridas, né? Porque ela tem alguma consciência que aquilo não está certo, que aquilo está errado. Então, assim, o namorado, quando vê, ele uma vez viu e aquilo foi um drama, porque como você se corta, né? E ela se corta, esconde. Ela não está ali mostrando para todos que ela está se cortando, né? Sim. E também isso, né? Como uma única solução, né? Não dá para entrar de sola diretamente nisso, né? Porque no caso dela, ela acha que aquilo é normal. É onde ela consegue, é somente onde ela consegue não se desorganizar. Isso. Então, assim, ela se corta, ao mesmo tempo tem uma vergonha. Isso seria uma coisa mais, vamos dizer, o fato dela não querer mostrar um pouco mais de saúde, nesse caso? Eu apostaria que sim, porque a vergonha, o pudor, né, são marcas do recalcamento, não são? São aquelas marquinhas, né, que o Freud vai dizendo, né, ó, isso aqui são as primeiras defesas, né, o asco, né, o nojo, a vergonha, o pudor, tipo, defesas que vão preparando o caminho para o recalcamento, né, um recalcamento mais né, intenso e tal. Ou seja, sinal de que tem alguma coisa que está contendo, que está fazendo as vias de contra-investimento, né, dessa pulsão parcial, dessas pulsões parciais, né, que estão dilacerando o sujeito. Então, bom sinal, sabe? Assim, pô, um bom prognóstico, né? Isso, bom prognóstico. E aí, a pergunta que você fez por escrito, né? A diferença, né, da paciente que se envergonha e daquela que exibe, né? Nas duas, a gente pode ver esse bom prognóstico. Porque você vê como que é complexo o negócio, né, clínico. Se ela se exibe, o jeito que ela se exibe, né? Para quem, né? Como que ela se articula. Se ela, por exemplo, teatraliza isso gera, né, um certo lugar social para ela, de reconhecimento, né, de coragem, de, né, suportar a dor, suportar a violência, etc., né, entre os pares, é um lugar que estou me colocando aqui simbolicamente como eu dou conta, olha o tanto de corte que eu tenho, olha o tanto que eu suporto, né? Isso pode ser articulado com o masoquismo de uma maneira que, bom, é o meu lugar de suportar, né? Fico pensando principalmente nos meninos com relação a essa via, sabe? Que é o lugar de suportar a dor, né? Então, eu faço marca, eu tomo bomba, né? Eu tomo hormônio, né? Eu suporto dores, né, inacreditáveis. E isso se articula aos ideais de masculinidade, por exemplo, que a gente tem, né? Então, tá vendo como que é complexo, assim? Então, às vezes, a vergonha é um bom sinal, né? Às vezes, ela pode indicar pra gente também uma incapacidade, aí volta à tese clássica, né? A incapacidade de comunicar, a dificuldade de comunicar com o outro, né? E isso preocupa também, entende? Então, assim, queria brincar com isso, assim, eu acho que é um espectro, o sintoma aponta para um espectro muito... Porque ele se articula com outras coisas, né? Ele não é um todo em si mesmo, fechadinho. Ele se articula com o exibicionismo, ele se articula com o masoquismo, ele se articula com a tradução da passividade originária. Então, ele vai se articulando com várias coisas, né? Ele se articula com os ideais, né, de um corpo que suporta a passividade. Entende? Então, assim, é um sintoma que se articula com vários elementos, né? Nesse caso, essa paciente ainda teve vários episódios de anorexia. Isso. Né? Isso. Assim, a coisa vai para o corpo mesmo, né? Não tem outra forma, né? Isso. Tá vendo? Aí cada caso, né? Vou dizer uma coisa óbvia pra gente, né? Cada caso é um caso, mas nesse sentido, pô, se tá articulada a anorexia e se tá articulada a vergonha, vai compondo um quadro, né? Que é isso, pô, né? Nossa, tá faltando, aí sim, tá faltando recurso para falar, né? Por que precisa ir tanto pro corpo, né? E por que tá tão escondidinho, né? Por que é só com ela? Por que parece, né? Tá havendo um certo bloqueio na comunicação da dor, né? E do sofrimento, né?
que ela precisa fazer sintomas no corpo de forma tão grave, tão visível, né? Na anorexia e na autolesão, isso está em questão. O meu sofrimento é um paradoxo, porque eu quero esconder, eu não consigo falar, mas eu estou dando uma visibilidade tão grande para o meu sofrimento, né? Estou falando com todo o corpo, né? Tá? As pessoas ficam enlouquecidas, né? Quem é pai e mãe aqui já sentiu o enlouquecimento que é a criança não comer, não é? Então, assim, tem algo que se comunica também na anorexia que a gente fica, de repente, desesperado. Ou quando a criança está, né, se machucando, vai, né, tirar uma pelinha, ou, enfim, faz um cortezinho, né? Ou bate se joga no chão para fazer pirraça. Todo mundo já sentiu esse desespero, né? Tipo, pô, que é isso? Não, peraí, vamos conversar, vamos... Né, porque a gente situa, né, esses sintomas, né, mais não verbais, né, nesse campo da precariedade da simbolização. A Renata está falando aqui de uma paciente, né, que faz um jogo sádico com a mãe, no sentido de passar mal na escola, ir para a UPA, crise de ansiedade, deixa a mãe como a última a saber, deixa ela numa situação difícil com os outros adultos, isso. Né? Ela estava bebendo antes de ir para a escola e aí você se posicionou firmemente e ela parou de beber e de fumar, mas se fere ainda, né? Continua a se ferir. É isso, assim, tá vendo a complexidade, assim, de alguns casos? Assim, sempre me parece isso. Pô, tem um jogo sádico com a mãe, tá endereçado, o sintoma tá endereçado, né? É outra coisa da menina, né? Uma paciente, por exemplo, que eu atendo, que se autolesiona e não mostra. Não mostra para ninguém. Não namora, porque vai ter que mostrar, né? As pernas, onde ela se autolesiona, as nádegas, que são os lugares onde ela se autolesiona, então não vou namorar, né? Mas não vou mostrar para minha mãe, né? E ali, nessa paciente, por exemplo, tem um risco de suicídio muito grave, né? Ideação suicida permanente, né? Então, você vê que nesse caso a vergonha, né? A contenção, etc., tem a ver com essa impossibilidade de comunicar para a mãe, né? Uma mãe que é essa mãe do desmentido que eu estava falando para vocês. Cá. Mais alguém, gente, gostaria de colocar? Eu queria falar um instantinho. Bom, tem... Quem? A Cá. Marialva aí? Marialva. Sim. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que foi muito bom te ouvir, porque ficou mais claro que eu tinha lido, né? Fica muito mais fácil ouvindo, né, do que lendo o texto. E descobri que é muito mais complexo do que do que a gente vê aí na mídia sobre essa questão da autolesão. E talvez me ajudasse a esclarecer, assim, eu não tenho um paciente, no caso, mas eu tenho uma pessoa conhecida, que uma mulher de 65 mais ou menos, não é adolescente, e ela passou por uma situação muito difícil, resumindo, ela teve um câncer grave há uns 20 anos ou mais, passou e agora a filha dela, aos 2 anos, apareceu com muito grave e quando foi ver estava nas 2 mamas e foi, enfim, um caso muito, muito sério, né? E ela está recuperada atualmente, mas ainda fica sempre aquele risco, né? E aí há pouco tempo ela passou assim por mim e falou assim de uma forma muito rápida, falou, estou me cortando. E seguiu, eu não consegui nem falar sobre isso, né? E o que me veio assim, depois pensando um pouco, lembrando até uma palestra que a gente assistiu aqui outro dia, do professor Alperis, que cita Nietzsche, que fala do cristianismo que culpa o homem pelo sofrimento. Ela é uma pessoa muito religiosa, assim, diz que reza sempre, vai sempre à missa, né? E eu fiquei pensando nessa questão do sofrimento enfatizado pela religião. No caso, por exemplo, né, para quem teve uma avó carola como eu, e que falava da vida dos santos, né, e você vê quanto mais sofrimento, né, São Sebastião cheio de setas, né,
Então, pelo sofrimento, ele foi enaltecido, ele subiu aos céus e virou santo. Sim. Então, eu não sei, eu fiquei pensando até que ponto isso, dentro dela, que é uma pessoa muito, que segue muito religião, sempre falou isso, daria uma coisa assim, de um masoquismo, dela se sentir culpada pela situação da filha, que isso aí, eu acho que ela mesma assume, Sim. e de se cortar. Tudo a ver, tudo a ver. Eu não tiro em momento algum da mesa a hipótese do masoquismo originário que o Laplanche defende. A questão, Maria Alva, assim, não é se a gente vai ser masoquista, é como, com quem, por quais meios. Entende? O masoquismo é a posição originária. O masoquismo é inevitável. A grande questão é como a gente vai ser maso. Como a gente vai ser maso. A religião é um código tradutivo para o masoquismo, tipo assim, prato cheio. Religião cristã, né? Está lá, os católicos escolheram a parte do mito cristão mais impressionante, né? O sujeito crucificado, o sujeito que venceu a morte. Ele venceu a morte, né? Mas os católicos escolheram essa parte específica do mito, né, de deixar um sujeito perfurado até a morte, né, como imagem, né, idealizada, uma imagem idealizada que se coloca como modelo para o sujeito lidar com a dor, lidar com o sofrimento. Como não se identificar com Cristo perfurado, crucificado, açoitado, né? Todo mundo já viu essas imagens, representações, né, esses filmes, né, que representam a tortura que o Cristo sofreu, do corpo completamente destruído. E todo mundo já viu também as autolesões que muitos religiosos se aplicam, né, com silício, com chicote, né, para passar pelo mesmo percurso que o Cristo passou, né? Então, professor. Sim. E tem, parece que uma sobreposição, uma sobreposição do amor. Claro. É como se aquilo fosse prova de amor. Irrefutável de amor. Sem dúvida, sem Mais dúvida. grave ainda. Claro, exatamente. Cá. Então, a minha... Tá conseguindo me ouvir? Sim, tô te ouvindo. Ah, tá. Que às vezes meu áudio aqui falha. A minha questão é sobre o que você falou em relação à violência sexual, né? E está relacionado às questões da anorexia. Dentro de um lugar onde eu percebo que se você tem um bloqueio da dor, né, dessa comunicação, existe também uma questão cultural onde não se pode falar sobre a violência sexual, né? Em locais onde você convive ainda com o agressor, em situações onde você precisa entrar em contato, às vezes o agressor é um membro da família, uma pessoa próxima, onde todo mundo coloca que ele é uma pessoa boa e para você te deixou nesse lugar de uma pulsão, de um sentimento que o corpo não conseguiria identificar ali, né? Se a gente for pensar na infância. Eu fico pensando que o bloqueio da comunicação está muito ligado a isso, né? Essas questões culturais mesmo, né? Super. De você realmente precisar reprimir, né? Eu vou suprimir isso aqui porque eu realmente não posso falar. Porque aquele outro, ele sempre foi visto como um santo, né? De modo geral. E tem todo um aspecto, né, de que não é, né, dentro do imaginário da criança, né, já que gerou sofrimento, invadiu ali, né, se intrometeu naquele corpo que não era dele. Tudo a ver, tudo a ver. A teoria do trauma em Ferenczi, conta com 3 tempos. O primeiro tempo, que é o tempo efetivamente do traumático, né, do ato traumático em si, por exemplo, o abuso sexual infantil, porque é, né, paradigmático a gente pensar o trauma, né? O segundo tempo é o pedido de ajuda da criança, ou tem alguma coisa acontecendo, tá errado isso aqui. E o terceiro tempo
indispensável, né, para compor isso que o Ferenczi vai chamar aí do traumático, né, e principalmente do traumático em curto-circuito, que não oferece muita saída da repetição do traumático. Terceiro tempo, o tempo do desmentido, tá? Verleugnung, né? Essa Verleugnung, né, que o Freud vai, né, a gente vai traduzir como desmentido, como um certo tipo de recusa, enfim, tem várias traduções possíveis para esse termo. É isso que você está falando. Eu falo, a criança foi lá, tentou falar, mas aí a mãe vai dizer, não, mas seu avô é brincalhão mesmo, você está exagerando. Seu avô não ia fazer isso jamais, você que provocou. Aí ela se fecha completamente e começa a criar os sintomas mais graves, né? Que expressam a não comunicação, comunicam o não comunicar. Anorexia, autolesão, né? Sintomas histéricos mais graves, que simbolizam, né? Às vezes de forma complexa, insisto, simbolizam a incapacidade de comunicar, tá? Esse curto-circuito da comunicação. Então, recomendo muito a leitura do livro Por que Ferenczi, do professor Daniel Kuperman, né, no qual ele desenha bem claramente esses 3 tempos do trauma, para a gente entender, né, a importância do desmentido, né, nessas situações traumáticas. Então, é uma hipótese metapsicológica que eu quero deixar para vocês, só para a gente terminar, que acho, né, uma hipótese, né, esses sintomas ligados à autolesão, à anorexia, sintomas do não verbal, de maneira geral, se associam ao desmentido. Tá? Estou chamando aqui de mães do desmentido, mas são os pais do desmentido também, adultos do desmentido, né, que não possibilitaram, na situação originária, vias tradutivas que as crianças pudessem usar adiante. Então, eu uso o meu corpo. E aí, insisto, eu posso usar meu corpo de maneira complexa. Posso. Tá? Mas, quando isso se associa mais ao mortífero, claro, a possibilidade do desmentido ter sido grande e grave, eu queria colocar isso como possibilidade, assim, metapsicológica número 1. Tá? Muito bem. Muito bom. Obrigado, pessoal. Eu acho que assim a gente, então, pode fazer um encerramento, né? Muito obrigada, Fábio, então, pela excelente contribuição. Acho que todo mundo vai sair daqui, né, repensando e repensando novamente essa questão. Ótimo. Eu que agradeço pelo convite. Espero que nessa conversa rende ainda outras conversas. Vou postar esse diálogo nosso no nosso podcast para a gente ouvir de novo. Então, agradeço demais, Morgana, o Instituto, né? Tomara que a gente volte aí a se encontrar e a conversar mais. Valeu demais. Obrigado. Com certeza. Fábio, muito obrigada. Voltaremos, Obrigada, sim, Fábio. sem dúvida, a nos encontrar assim que for possível e assim que você tiver um espaço para a gente. Obrigado, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, então. Boa noite, Obrigada. tchau, tchau. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite pra todos.